Oi, minhas estrelas! Que bom ter vocês aqui. Bela só queria silêncio, mas encontrou Moira, e com ela um jogo perigoso, feito de olhares que queimam e segredos que o lago insiste em esconder. Entre desejo e medo, cada toque parece arrancar dela tudo o que jurou guardar. Cada silêncio grita mais do que qualquer palavra. Se sua razão já implorou distância, enquanto o corpo pedia mais, então esse vídeo é para você. Deixa o like agora, porque hoje você vai sentir o que acontece quando resistir deixa de ser uma escolha. A estrada terminou de repente, engolida pelo silêncio do sul. Não havia mais nada além do lago, da névoa baixa e daquela casa que parecia ter sido esculpida para existir à margem de qualquer coisa. O táxi parou e por um instante achei que o motorista diria algo. Um aviso, talvez. Mas tudo o que ouvi foi o som do motor morrendo. Ele nem olhou para trás quando deixou minha mala no chão e foi embora. Fiquei sozinha. Só eu, o vento gelado e aquele espelho d'água que parecia mais profundo do que deveria ser. Respirei fundo. Não sabia se estava ali para fugir de mim mesma ou para me encontrar, mas, de alguma forma, sabia que a resposta estava trancada entre aquelas paredes. Quando toquei a maçaneta pesada, percebi que a porta não estava trancada. Empurrei devagar e fui recebida por um sopro de ar frio, misturado com o cheiro doce de madeira antiga e algo que não consegui identificar, como perfume esquecido, impregnado demais para desaparecer. A sala se abriu diante de mim com seus móveis claros, linhas modernas e um silêncio que quase pesava. Tudo parecia limpo demais, organizado demais, exceto por uma taça de vinho abandonada sobre a mesa lateral, com um resquício escuro no fundo. Foi então que ouvi passos vindos do corredor. A cada batida contra o piso de madeira, meu corpo reagia, como se algo em mim reconhecesse antes mesmo de ver. E então, ela apareceu. Moira. O nome ecoou na minha mente antes mesmo de ser dito. Era como se alguém tivesse esculpido aquela mulher com a mesma precisão que molda um pecado. Alta, cabelos loiros que caíam sobre os ombros com descuido calculado, olhos tão claros que pareciam atravessar a pele. O jeito como ela me olhava não pedia licença, invadia. Bela, achei que você não viria. A voz dela era baixa, como quem sabe o efeito que provoca. Minha respiração prendeu por um instante. Havia algo na forma como ela ocupava o espaço, como se a casa inteira existisse apenas para contê-la. O silêncio entre nós parecia deliberado, um convite velado para um jogo que eu ainda não entendia, mas já estava jogando. O lago é traiçoeiro à noite, disse olhando pela janela ampla. Reflete tudo, menos o que está no fundo. Foi então que percebi que minha pele estava arrepiada e não era por causa do frio. Alguma coisa naquele lugar pedia que eu ficasse. Alguma coisa nela pedia que eu corresse. Naquele instante percebi que o lago refletia mais do que o céu. Refletia tudo o que eu ainda tentava esconder. Moira não se moveu quando entrei, como se tivesse calculado cada segundo para que fosse eu a atravessar a fronteira invisível entre a porta e o resto da casa. Senti o peso do olhar dela percorrendo minha pele, como se quisesse decifrar tudo o que eu escondia. E por um instante tive a impressão de que conseguia. Não esperava que você viesse tão rápido, disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Talvez eu também não esperasse, respondi, tentando controlar a respiração, mas a voz soou mais baixa do que eu queria. Ela inclinou levemente a cabeça, como se estivesse me medindo, e caminhou até a mesa central. O som dos saltos no piso de madeira parecia calculado, cada passo ensaiado para me manter atenta. Não precisava dizer nada. O silêncio fazia o trabalho por ela. Senti meus ombros tensionarem quando os olhos dela encontraram os meus outra vez. Não havia suavidade naquele olhar. Havia convite. Havia ameaça. Um jogo começava ali, um jogo onde quem piscasse primeiro perderia. Você gosta do silêncio, Bela? Perguntou, encostando-se no sofá, como quem domina o território. Depende do que ele esconde. Respondi rápido demais, e isso a fez sorrir. Ela riu,
baixa e arrastada, como se tivesse acabado de confirmar uma suspeita. Aproximou-se, parando perto o suficiente para que eu sentisse o perfume que parecia ter se impregnado nas paredes, algo quente, profundo, difícil de nomear. Silêncios guardam mais verdades do que palavras, disse. Mas você já sabe disso, não sabe? Não respondi. Não precisava. Aquilo não era uma pergunta, era uma acusação velada, e a forma como me olhava deixava claro que queria ver até onde eu suportaria sem desviar os olhos. O tempo pareceu se esticar. O vento lá fora fazia bater as janelas de vidro, e por um instante senti como se a casa respirasse junto conosco. Ela girava a taça de vinho entre os dedos, mas não bebia. Era como se tudo nela fosse calculado para provocar. O tom de voz, a postura relaxada, o jeito como deixava espaços no ar para que eu os preenchesse com a minha própria ansiedade. Quando finalmente ergueu a taça, os olhos dela nunca deixaram os meus. Cuidado, Bella, disse antes de levar o vinho aos lábios. Nem sempre o que parece seguro é. O líquido tingiu a boca dela por um instante, e percebi que a respiração ficou presa no fundo da minha garganta. Havia um aviso escondido ali. Ou talvez fosse só mais um convite disfarçado. Me perguntei se deveria ter ficado. Me perguntei se conseguiria sair caso quisesse. Mas não tive tempo de responder a nenhuma dessas dúvidas, porque ela inclinou o corpo para frente, tão próxima, que quase tocava meu ombro, e sussurrou. Gosto de quem não sabe quando recuar. Senti o impacto daquelas palavras no corpo inteiro. O jogo não tinha começado agora. Ele já estava em andamento desde o instante em que nossos olhares se cruzaram. Ela sorriu. Não era um sorriso qualquer. Era uma promessa. E promessas, ali, sempre custavam caro. Moira me conduziu pela casa como quem guia alguém por um labirinto cuidadosamente planejado. Não havia pressa nos passos dela, e cada sala parecia escolhida para me arrancar uma reação específica. Eu podia sentir isso no olhar que ela lançava, discreto, mas atento, esperando o instante exato em que meus olhos denunciariam alguma coisa. O corredor principal era iluminado por luzes embutidas no teto, criando sombras nas paredes brancas que pareciam se mover conforme passávamos. Havia quadros antigos, fotografias antigas, portas fechadas. Quis perguntar por que tantos cômodos estavam trancados, mas não perguntei. Uma parte de mim sabia que, se existiam segredos escondidos, ela só os revelaria quando quisesse. E talvez nunca. Chegamos à biblioteca. Diferente do resto da casa, havia algo vivo ali. Algo pulsando. As estantes cobriam todas as paredes, do chão ao teto, abarrotadas de livros grossos e pastas com títulos quase apagados. O cheiro de papel envelhecido se misturava com um leve aroma amadeirado que parecia ter se infiltrado no lugar há anos. Ela caminhou até uma das estantes e passou os dedos pelas lombadas, como quem toca lembranças. Eu a observei com cuidado e só então percebi que alguns livros estavam marcados com pequenas dobras nas páginas. Tive vontade de me aproximar, mas ela desviou o olhar para mim com um meio sorriso que me fez parar no mesmo instante. Alguns segredos não cabem nas palavras. Disse, quase como se fosse para si mesma. Outros só existem porque nunca foram ditos. A frase ficou suspensa no ar e percebi que ela queria que eu perguntasse, mas não dei a ela esse poder. Limitei-me a encostar os dedos na borda de uma mesa de vidro, sentindo o frio do material atravessar a pele, tentando esconder o desconforto que começava a se espalhar. Seguimos para o andar superior. O piso de madeira rangia sob nossos passos, como se a casa estivesse viva, respirando conosco. Havia um quarto no final do corredor. A porta estava entreaberta e o vento da janela fazia a cortina balançar levemente. Antes que eu pudesse ver o interior, ela se posicionou à frente, bloqueando minha visão. Esse cômodo... Não agora, disse, firme, sem me olhar. A tensão se adensou como o ar antes da tempestade. Eu podia sentir que havia algo ali. Uma história enterrada, uma verdade que ela não queria dividir. Mas em vez de me afastar,
Um instinto estranho me fez querer ficar. Era como se cada não que ela pronunciava me convidasse ainda mais para dentro. Quando descemos de volta, paramos diante da grande parede de vidro da sala principal. Do lado de fora, o lago refletia a noite como um espelho perfeito, mas a escuridão sob a superfície parecia engolir qualquer certeza. Gosto de pensar que o lago guarda tudo o que não temos coragem de encarar, disse Moira, encostando o ombro na moldura da janela. Memórias, erros, desejos, tudo afunda aqui. E você? Perguntei, mais ousada do que pretendia. O que você esconde lá no fundo? Ela sorriu e naquele instante percebi que a pergunta tinha um preço. Ela não respondeu. Apenas deu um passo em minha direção, o suficiente para que o espaço entre nós desaparecesse, e murmurou. Talvez você descubra se ficar tempo suficiente. O silêncio que se seguiu pareceu gritar. Havia algo naquela casa que me atraía e me repelia ao mesmo tempo. Eu deveria recuar, mas não consegui. Foi nesse instante que entendi. Tudo naquela casa existia para me prender. E a armadilha mais perigosa tinha olhos claros e um sorriso lento. A noite caiu tão rápido que parecia que alguém havia apagado o céu. A névoa subia do lago, cobrindo tudo com um manto espesso, e a casa parecia suspensa no vazio, isolada do resto do mundo. Acendi a luminária da sala, mas a luz era fraca, quase inútil diante da escuridão do lado de fora. O silêncio se espalhava por cada canto, pesado, como se guardasse segredos que ninguém ousava pronunciar. Sentei-me no sofá com uma taça de vinho, tentando controlar a ansiedade que me atravessava desde o momento em que cheguei. Eu sabia que havia algo de errado, ou talvez certo demais, naquele lugar. Tudo parecia calculado, desde os móveis posicionados com precisão até o cheiro persistente do perfume dela, que parecia impregnar as paredes. Ouvi passos. Lentamente, olhei para trás e a encontrei parada diante das enormes portas de vidro que davam para o lago. Ela não se moveu. Ficou ali, imóvel, como se fosse parte da paisagem, olhando para a superfície escura da água. A luz da sala criava um reflexo que iluminava apenas metade do rosto dela, deixando a outra metade mergulhada na sombra. Parece que o lago engole qualquer coisa que se joga nele, disse sem virar para mim. Inclusive, verdades. Levantei-me devagar, como se cada passo até ela fosse uma escolha sem retorno. Parei ao seu lado, deixando que o silêncio respondesse por mim. De perto, percebi que havia algo de inquietante no olhar dela. Não era tristeza, não era saudade. Era como se ela soubesse de algo que eu ainda não sabia e usasse isso a seu favor. E o que você esconde lá no fundo? Perguntei, antes que pudesse impedir as palavras de saírem. Ela virou o rosto lentamente e nossos olhos se encontraram. O ar pareceu rarefeito. Ela sorriu, um sorriso lento e controlado, sem revelar nada. Talvez nada que vale a pena descobrir. A voz dela era baixa, quase um sussurro, mas cada sílaba parecia atravessar minha pele. Ficamos assim, lado a lado, com o vidro nos separando da noite. Eu sentia o calor do corpo dela próximo demais e, ao mesmo tempo, um frio percorria minha espinha. O desejo vinha como uma corrente oculta, quase imperceptível, mas impossível de negar. Então se aproximou, milímetros apenas, e murmurou perto do meu ouvido. Cuidado, Bella. Algumas respostas mudam tudo. A respiração dela tocou minha pele como uma ameaça e um convite. Eu deveria recuar. Eu sabia, mas quando percebi, já tinha dado mais um passo em direção a ela. Na penumbra, Moira virou o rosto para mim e disse, quase sussurrando: algumas coisas não podem ser ditas, só sentidas. A manhã nasceu cinzenta e o lago parecia feito de vidro. Eu estava sentada à mesa da cozinha quando ela entrou, descalça, segurando uma xícara de café. Não disse nada. Apenas me olhou, como se estivesse testando minha resistência ao silêncio. Dormiu bem? Perguntou por fim. Não sei, respondi.
e percebi que a sinceridade a fez sorrir. Sentou-se à minha frente, apoiando o queixo sobre a mão, como quem examina uma peça rara. O silêncio entre nós tinha peso próprio, como se cada palavra fosse negociada antes de existir. Ela parecia se divertir com isso, conduzindo a conversa sem realmente falar. Você tem um jeito curioso de estar aqui, Bella. A voz dela era calma demais. Como se não soubesse se quer ficar ou fugir. Senti um arrepio, mas não desviei o olhar. Talvez seja porque ainda não entendi as regras. Moira inclinou-se para a frente, a sombra do cabelo loiro caindo sobre um dos olhos. Aqui não existem regras. Pausou, deixando o silêncio doer. Só consequências. Havia uma provocação ali, explícita demais para ser ignorada. Peguei minha xícara para disfarçar o desconforto, mas o café já estava frio. Ela percebeu e sorriu, como se tivesse acabado de ganhar mais um ponto nesse jogo que, aos poucos, me engolia. Mais tarde, ela me chamou para fora. O deck de madeira se estendia sobre o lago e o vento carregava o cheiro úmido da água. Ela se apoiou no corrimão, deixando o corpo relaxado, mas o olhar era um convite que queimava. Sabe o que mais gosto nesse lugar? Perguntou sem me encarar. Aqui tudo parece calmo, mas nada é estável. Um passo em falso e tudo muda. Parece que você está falando de outra coisa. Minha voz soou mais baixa do que eu queria. Ela finalmente virou o rosto para mim, e por um instante tive a sensação de que ela via através da minha pele. Talvez eu esteja. O vento soprou forte, bagunçando meus cabelos, e percebi que estávamos perto demais. A respiração dela tocava a minha. O calor do corpo atravessava o espaço entre nós. Por um instante, pensei que ela fosse se afastar, mas ela apenas sorriu. Devagar, controlando o tempo, controlando a mim. Cuidado, Bella. Quando você entra no jogo, não pode mais fingir que não está jogando. A frase ficou presa entre nós, como uma sentença. Senti que cada decisão dali em diante teria um preço e que ela conhecia todos os caminhos para me fazer pagar. Não sabia se ela queria me seduzir ou me destruir. Talvez as duas coisas. A tarde caiu lenta, como se o tempo tivesse sido esticado só para me testar. O vento soprava do lago e fazia as cortinas dançarem, enquanto a luz atravessava o vidro com um tom quase dourado. Estávamos na sala, sentadas em lados opostos da mesma mesa, mas a distância parecia irrelevante. Havia algo entre nós que ocupava todo o espaço. Moira girava uma taça de vinho entre os dedos, sem beber. O som do líquido se movendo no cristal parecia alto demais no silêncio. Eu fingia ler um livro qualquer, mas cada palavra escapava. Tudo o que conseguia sentir era o peso do olhar dela, que ia e voltava como uma corrente, nunca ficando tempo suficiente para ser óbvio, mas impossível de ignorar. Você evita me encarar, Bella. A voz dela cortou o ar com suavidade. Não é verdade. Tentei soar firme, mas percebi que meu tom traía o oposto. Ela apoiou os cotovelos na mesa e se inclinou levemente para a frente. O movimento foi pequeno, mas pareceu preencher o ambiente inteiro. Não precisa se defender. Algumas pessoas só não sabem o que fazer quando alguém as vê de verdade. Senti meu corpo reagir antes que minha mente processasse. O coração acelerou e por um instante percebi que eu estava prendendo a respiração. Fechei o livro com força e o coloquei sobre a mesa, tentando recuperar o controle que claramente já não me pertencia. E você acha que me vê? Perguntei, olhando diretamente para ela pela primeira vez. Ela sorriu. Devagar, como quem aprecia a vitória. Eu sei que vejo. A frase ficou suspensa, pesada, e de repente o ar parecia mais quente, mais denso. Cada segundo sem palavras era um convite, e a sensação de estar presa naquele jogo era quase sufocante. O silêncio queimava. Ela se levantou, caminhando até a estante próxima. O som dos passos no piso de madeira ecoava baixo, calculado. Pegou um pequeno volume de capa escura e o colocou diante de mim. Um jogo, disse com um brilho no olhar. Perguntas e respostas. Você escolhe se mente ou se arrisca.
Senti a provocação no fundo da pele. Peguei o livro, mas não o abri. E se eu não quiser jogar? Ela se aproximou até ficar ao meu lado. A respiração dela roçou a minha têmpora e o calor do corpo me envolveu antes mesmo do toque. Então você já está jogando, murmurou. Fechei os olhos por um instante, tentando ignorar o turbilhão que aquilo provocava, mas era inútil. O corpo sabia antes. Sabia o que os olhos ainda tentavam negar, o que a mente não queria admitir. Abri-os devagar, encontrando os dela a poucos centímetros dos meus. Ela não se moveu, e eu também não. Ficamos ali, presas em um instante que parecia eterno, onde tudo poderia acontecer, ou nada. Aproximei-me para respirar o mesmo ar, e foi ela quem recuou. Isso só tornou tudo pior. A noite caiu de novo, e o vento do sul trouxe uma umidade densa que parecia se infiltrar até nos ossos. O lago estava imóvel, refletindo a lua como um espelho, mas a escuridão sob a superfície parecia mais viva do que nunca. Fiquei sozinha na biblioteca enquanto Moira falava ao telefone em algum lugar da casa. O silêncio pesado me empurrava para os cantos que ela evitava mostrar. Passei os dedos pelas lombadas dos livros até que encontrei uma pasta escondida atrás de um volume grosso de capa preta. Puxei devagar, sentindo o pó se soltar no ar. Dentro havia recortes de jornais antigos, amarelados pelo tempo. O primeiro título me gelou. Mulher desaparece misteriosamente no Lago das Pedras. Polícia encerra buscas após 10 dias. O recorte trazia uma foto borrada, o reflexo da casa ao fundo. Senti um frio percorrer a espinha. Virei mais algumas páginas. Havia anotações à mão, nomes riscados, datas marcadas com precisão quase obsessiva. Todas relacionadas ao lago. Antes que pudesse ler mais, ouvi passos no corredor. Guardei a pasta de volta no mesmo lugar e fechei a estante com um movimento rápido, tentando normalizar a respiração. Moira apareceu na porta, apoiada no batente, me observando em silêncio. Procurando alguma coisa, Bela? A voz era baixa, mas havia um peso escondido nela. Só estava olhando os livros. O sorriso que tentei forçar saiu mais trêmulo do que queria. Ela caminhou devagar até mim, parando perto o suficiente para que eu sentisse o perfume que parecia prender cada centímetro de ar entre nós. Olhou para sua estante fechada e depois para os meus olhos, como quem já sabia exatamente o que eu tinha visto. Nem tudo aqui gosta de ser encontrado, disse com um tom quase suave. Às vezes, mergulhar fundo demais só te afunda junto. Quis perguntar o que aquilo significava, mas a maneira como ela segurou meu olhar me fez engolir as palavras. Havia algo nela que misturava proteção e ameaça na mesma medida. Uma parte de mim queria respostas, a outra temia obtê-las. Ela deu um passo à frente, e por um instante pensei que fosse me tocar, mas apenas passou por mim, pegou um livro qualquer e o abriu como se nada tivesse acontecido. Gosto quando tenta esconder o que sente, Bela, disse, sem me olhar. Isso te torna mais previsível do que imagina. O comentário me atravessou e percebi que estava respirando rápido demais. Saí da biblioteca para recuperar o fôlego, mas o reflexo do lago na janela me fez parar. Na superfície calma, parecia haver sombras em movimento. Quase jurei ver uma silhueta submersa. Foi nesse instante que ouvi Moira atrás de mim, tão perto que a voz dela mais pareceu um sussurro no meu ouvido. O lago lembra mais do que deveria. Meu corpo reagiu antes da mente, frio na pele, coração acelerado, desejo e medo trançados de um jeito impossível de separar. O lago refletia a lua cheia, mas o fundo dele parecia esconder verdades que talvez eu não quisesse conhecer. A tempestade começou sem aviso. O lago se agitava como se guardasse raiva antiga, e as batidas da chuva contra o vidro soavam como um chamado. Dentro da casa, a lareira acesa espalhava luz e sombra em ondas quentes que contrastavam com o frio úmido que vinha de fora. Eu estava sentada no tapete, sentindo o coração mais acelerado do que a lógica poderia explicar. Moira se aproximou devagar
e cada passo parecia calculado para me deixar sem saída. Sentou-se perto demais, o corpo reclinado, as pernas cruzadas em descuido elegante. Pegou minha taça de vinho, levou aos lábios e a devolveu sem quebrar o contato visual. A forma como o vermelho manchou a boca dela fez meu peito prender o ar. Está agitada, Bella. A voz saiu baixa, quase um sopro. É a tempestade, ou eu. Tentei sorrir, mas a expressão não se sustentou. Não havia como fingir. Eu já estava entregue antes de decidir estar. Ela se inclinou mais, deixando o ombro roçar levemente o meu. A pele dela queimava, e o contraste com o frio que vinha da janela me fez estremecer. O rosto dela foi se aproximando como quem conduz um ritual. Primeiro senti o perfume, depois o calor da respiração tocando minha boca. O silêncio se quebrou apenas pelo som irregular do meu peito subindo e descendo. A hesitação durou segundos que pareceram horas, até que a distância acabou. O beijo não foi apressado, foi profundo, estudado, como se ela soubesse exatamente como invadir sem pedir. Os lábios dela tinham gosto de vinho e fogo, firmes e suaves ao mesmo tempo. A língua deslizou contra a minha num convite lento, e todo o corpo respondeu de imediato, um choque elétrico percorrendo cada nervo. Moira me empurrou para trás com delicadeza, fazendo o tapete se tornar nossa cama improvisada diante da lareira. As chamas iluminavam nossos movimentos, projetando sombras que dançavam com a intensidade crescente. O calor da boca dela percorreu meu pescoço, descendo em trilhas curtas pela pele exposta, cada toque me arrancando a razão em fragmentos. A textura da língua contra a minha pele me fez arquear o corpo, incapaz de conter o som que escapou. Os dedos dela exploravam devagar, marcando fronteiras invisíveis, deixando claro que o controle estava em suas mãos. Quando voltei a encontrar sua boca, o beijo já não era apenas um beijo, era confissão, era entrega. Ela guiava, e eu a seguia, sem conseguir mais distinguir onde acabava o medo e começava o desejo. A cada toque, a cada respiração, a certeza crescia. Nada naquela casa seria igual depois disso. Eu deveria ter fugido. Mas quando percebi, já não havia volta. A lareira ainda ardia, espalhando estalos pelo ar, mas o fogo em mim parecia outro. Eu estava deitada sobre o tapete, a respiração ainda irregular, o corpo quente demais para o frio que vinha das janelas. Moira permanecia ao meu lado, reclinada, como se não tivesse pressa, como se o tempo obedecesse apenas a ela. Não havia palavras, apenas o som da chuva diminuindo lá fora e o ritmo das nossas respirações tentando encontrar cadência. Fechei os olhos por um instante, sentindo o gosto dela ainda nos meus lábios, o perfume misturado à fumaça da lenha. Era como se cada parte da casa tivesse registrado o que acabara de acontecer. Mas, quando abri os olhos, percebi que ela me observava em silêncio. Seu olhar não era de ternura, nem de simples desejo. Era análise, como se quisesse entender até onde eu iria, até onde suportaria. Isso me fez estremecer, mais do que qualquer toque. Sentei-me devagar, ajeitando os cabelos, tentando recuperar uma dignidade que já não parecia minha. A sensação era de estar marcada, não apenas no corpo, mas em algo mais fundo, invisível. Quis perguntar o que aquilo significava para ela, mas a coragem não veio. Ela sorriu, como quem lê pensamentos. O silêncio pesa, não é? Murmurou. Assenti sem responder. Havia algo cruel na calma dela. Um controle absoluto que me deixava dividida entre admiração e medo. Eu a desejava mais do que deveria, mas cada segundo me lembrava que me aproximar significava também perder. Levantei-me e caminhei até a parede de vidro. O lago estava de volta à sua quietude traiçoeira, refletindo a lua com perfeição. Mas eu não confiava na superfície. A sensação era de que, se olhasse por tempo suficiente, veria tudo o que queria esquecer, e tudo o que ainda não sabia. Eu a senti atrás de mim, tão perto que o calor dela se confundiu com o meu. Sua mão roçou meu ombro, leve demais para ser inocente, forte demais para ser ignorada.
Não tente entender, disse, baixo, com a boca perto demais do meu ouvido. Algumas coisas só existem quando não têm nome. Fechei os olhos. O corpo inteiro reagiu ao som da voz dela e percebi que estava perdida em um labirinto que não tinha mais saída. Não era só o desejo que me prendia. Era a sensação de que eu já fazia parte dos segredos que a casa escondia. Foi nesse instante que compreendi. O maior mistério dela não estava no lago. Estava em mim. O amanhecer chegou sem que eu tivesse pregado os olhos. A chuva cessara, mas o silêncio da casa parecia ainda mais espesso. Caminhei descalça até a varanda, sentindo o frio da madeira sob meus pés. O lago estava sereno, como se nada tivesse acontecido, refletindo o céu pálido em tons de prata. Mas dentro de mim, a calma era impossível. Moira apareceu logo depois, envolta em uma camisa clara que caía solta sobre os ombros. Não parecia cansada, como se a noite tivesse sido apenas mais uma extensão natural do seu poder. Encostou-se ao corrimão, os olhos fixos na superfície do lago. Eu a observei em silêncio, tentando decifrar o que ela guardava. Pensando em partir? Perguntou, sem olhar para mim. A pergunta me atravessou. Pensei em responder sim, mas a verdade era outra. Algo em mim já havia ficado naquela casa, enterrado sob as paredes, nas sombras da lareira, na pele dela contra a minha. Não sei se conseguiria. Minha voz saiu mais sincera do que eu queria. Ela finalmente virou o rosto. O olhar dela tinha algo de triunfo, mas também um vestígio de ternura que me confundiu ainda mais. Ela se aproximou devagar, e quando sua mão tocou a minha, senti o corpo inteiro estremecer outra vez. É isso que eu gosto em você, Bella, sussurrou. Nunca sabe se está presa ou se prendeu sozinha. Fechei os olhos, sentindo o calor do toque. Parte de mim queria fugir, gritar, voltar para a vida de antes, mas outra parte, mais profunda, queria ficar ali, à beira do lago, perdida nos segredos dela. O vento soprou forte, fazendo a água tremer levemente. Por um instante, tive a impressão de ver algo sob a superfície, uma sombra movendo-se no fundo. Quando abri os olhos de novo, percebi que ela também olhava, mas o sorriso nos lábios dela não revelava nada. O lago guarda tudo, disse afastando-se um passo. Desejos, medos, escolhas e o que não queremos encarar. Ela voltou para dentro, deixando a porta aberta atrás de si. Fiquei sozinha, olhando para a água que me devolvia meu reflexo distorcido. Respirei fundo. Eu sabia que a partir dali, nada em mim seria o mesmo. Não era apenas Moira que carregava mistérios. Eu agora também era parte deles. Se havia algo para temer naquela casa, não era o lago, era o que eu estava me tornando. E aí, estrelas, o que acharam desse encontro? Bella e Moira mostraram que, às vezes, o desejo pode nos arrastar para lugares onde a razão não consegue mais nos salvar. Quantas vezes você já sentiu o coração gritar algo que a mente tentou calar? Conta pra gente nos comentários. Qual parte dessa história mais te prendeu? Você teria feito a mesma escolha que Bella? Se essa história mexeu com você, não perca a próxima. Inscreva-se agora, ative o sininho para não perder nenhum lançamento. Nos encontramos nos comentários e no próximo vídeo.